Quando pensamos em falhas de engenharia, a primeira coisa que nos vem à cabeça são, se calhar, imagens dramáticas, não é? Pontes a colapsar, estruturas a partir. Mas e se as falhas mais comuns, aquelas com que os engenheiros lidam todos os dias, forem muito mais subtis, quase silenciosas? Ok, vamos mergulhar nisto por uma pergunta para nos pôr a pensar. O que é que realmente significa falhar? É só aquele momento da ruptura total, da catástrofe? Ou será que a falha, a verdadeira falha, acontece muito antes, de uma forma que nem damos por ela? E é aqui que entram dois conceitos que são absolutamente cruciais: a resistência e a rigidez. A resistência é direta. Pergunta: isto vai aguentar a força ou vai partir? É o limite final, o ponto de não retorno. Mas a rigidez? A rigidez faz uma pergunta muito mais inteligente. Ok, não parte, mas quanto é que vai dobrar? É sobre manter a forma, sobre funcionar como deve ser. Vamos pensar bem neste exemplo. De que serve um veio de um gerador que é super resistente, que nunca na vida vai partir se ele verga o suficiente para que as engrenagens bloqueiem e a máquina inteira pare? Pois, a peça em si sobreviveu, mas o sistema falhou. Este é o chamado limite funcional e, na maior parte das vezes, é o que realmente importa no design de engenharia. Bem, então a sete formação é assim tão importante. Como é que a medimos de uma forma que seja útil e que toda a gente entenda? Como é que se cria uma linguagem universal para falar sobre esticar ou encolher? Imaginemos o seguinte: uma peça de metal deforma 2 milímetros. Isso é muito ou é pouco? Bem, depende. Se estivermos a falar de um prego com apenas 5 centímetros de comprimento, uma deformação de 2 milímetros é uma coisa brutal. Agora, vamos pegar nesses mesmíssimos 2 milímetros de deformação, mas aplicá-los a uma torre eólica com 100 metros de altura. De repente, esses 2 milímetros são nada. São completamente irrelevantes. O que nos mostra que o número por si só, o valor absoluto, não nos conta a história toda. É precisamente por isto que os engenheiros usam uma coisa chamada deformação específica. Em vez de olhar só para a mudança em si, eles relacionam essa mudança com o tamanho original da peça. É uma fração, um rácio. E o melhor de tudo, não tem unidades. Isto permite comparar de forma justa o esticance de um prego com o de uma torre eólica. É a métrica profissional. Ok, já sabemos como medir a deformação de uma forma inteligente. A pergunta seguinte é lógica. Qual é a relação entre a força que aplicamos e a deformação que essa força provoca? É só pensar num elástico. Se o puxarmos com uma certa força, ele estica uma certa quantidade, certo? Se duplicarmos essa força, o que acontece? Ele estica o dobro. Para muitos materiais, no seu regime normal, esta relação é assim, direta, linear, previsível. E essa é a beleza da lei de Hooke, uma das leis mais fundamentais e úteis da física dos materiais. E esta dificuldade em esticar, esta propriedade de cada material, tem um nome técnico na engenharia. Chama-se módulo de elasticidade ou módulo de Young e é representado pela letra E. Gosto de pensar nisto como se fosse o bilhete de identidade de rigidez de um material. É um número que nos diz, sem margem para dúvidas, se o material é mole ou duro em termos de deformação. E aqui está um exemplo prático. O aço tem um módulo de elasticidade de cerca de 200 gigapascais. O alumínio anda pelos 70. O que é que isto nos diz? Diz-nos que é quase 3 vezes mais difícil esticar ou dobrar o aço do que o alumínio se aplicarmos exatamente a mesma força. Este número é absolutamente chave para escolher o material certo para o trabalho certo. E agora, vamos para o grande momento. Vimos a força, a deformação, o tal bit da rigidez do material. Vamos juntar todas estas peças do puzzle numa única fórmula. Uma fórmula poderosa que os engenheiros usam todos, mas todos os dias. Para se chegar a esta fórmula final, combinam-se os conceitos que já vimos. Começa-se com a tensão, que no fundo é uma forma de normalizar a força, dividindo-a pela área onde é aplicada. Junta-se a deformação específica. A lei de Hooke depois faz a ponte entre as duas através de um módulo de elasticidade. E quando se arruma a matemática toda, chegamos a esta equação final, que é ao mesmo tempo elegante e incrivelmente útil. E aqui é que está a verdadeira magia disto. Isto não é sobre reagir depois de algo acontecer, é sobre prever. Antes sequer de existir uma única peça física, um engenheiro pode usar esta fórmula para calcular com uma precisão impressionante como é que uma estrutura se vai comportar. É a base do design seguro e funcional. E vamos a um caso prático para isto fazer sentido. Temos de desenhar os cabos que seguram uma torre eólica. O requisito é: não podem esticar mais de 5 milímetros, mesmo na pior tempestade. Ok, nós sabemos a força máxima do vento, sabemos o comprimento dos cabos e sabemos que são de aço. Portanto, conhecemos o seu BI de rigidez. A única coisa que nos falta na equação é a área, ou seja, a espessura do cabo.
A fórmula dá-nos essa resposta exata. É assim que se passa da teoria à prática. E, para terminar, fica esta reflexão. Da próxima vez que se olhar para um objeto do dia-a-dia, pode ser uma prateleira, uma ponte ou até uma cadeira, vale a pena pensar nisto. O bom design não é apenas sobre impedir a ruptura, é sobre controlar a rigidez, é sobre gerir a deformação para garantir que um objeto não só sobrevive, como funciona da forma esperada. Afinal de contas, muitas vezes, a falha é uma questão de milímetros.